Reflexão bíblica. Carta de Tiago. Capítulo 4. Tiago 4. Aqui, Tiago fala sobre a fonte dos conflitos e das lutas entre os crentes, mostrando como a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Ele exorta os crentes a se humilharem diante de Deus e a resistirem ao diabo, lembrando-os da brevidade da vida e da importância de submeter-se a Deus. Tiago 4. Como ter um relacionamento com Deus? Em Tiago 4, veremos qual a motivação das guerras, das discussões, dos desentendimentos e das intrigas, os desejos malignos do coração, e aprendemos poderosas lições sobre orações. Tiago advertirá que se, dominados formos por eles, viveremos em guerra. Ele ensinará também que só não temos o que desejamos por dois motivos: não pedimos a Deus, e quando pedimos, os pedidos que fazemos, Deus não pode atender. Ele aprofundará o ensino sobre relacionamento, compromisso e intimidade, nos mostrando o que é necessário para estar em conexão com o Pai de forma real e sincera. Não devemos julgar o próximo, considerando-nos juízes da palavra, não. Somos apenas observadores e praticantes. Assim sendo, nosso comportamento deve ser de união e respeito, mesmo quando houver divergências pontuais de opinião. Contexto histórico. Em Tiago 3, vimos um ensino poderoso sobre a língua. As palavras podem edificar assim como pode destruir. Tiago está nos ensinando sobre o mundo de maldade e pecado que é escondido em um órgão tão pequeno, e sobre o nosso dever de controlá-lo. Nossa boca não pode ser fonte de bênção e maldição, devendo ser, apenas, fonte de bênção, limpa. Tiago encerra falando sobre as diferenças entre a sabedoria humana, terrena e a sabedoria do celestial, do alto. Uma se comporta de maneira carnal, egoísta, insensata e destrutiva, enquanto a outra é muito superior, sendo pacífica, espiritual, amorosa e promotora da união entre os irmãos. Acompanhe a seguir o estudo completo de Tiago 4. Versículos 1 ao 12. A luta interior e a graça divina. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis? Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Versículo 1. De onde vêm as guerras? O orgulho e o egoísmo fazem parte da natureza da humanidade caída e costumam ser fundamentais para se galgar posições importantes no mundo. Tiago afirma, no entanto,
que eles são motivo de guerras e brigas dentro da congregação. Guerras e brigas indica conflito físico entre os membros ou grupos da igreja. A origem do conflito estava nas concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Concupiscências são os prazeres da vida. Buscar os prazeres da vida gera conflitos. Versículos 2 e 3. Peçam de forma correta e recebam. 2 pares de opostos. Cobiçais, e nada tendes e matais, e desejais ter, e não podeis obter, e 2 afirmações diretas. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, descrevem o problema a que as circunstâncias levaram. As pessoas estavam realmente se matando para saciar seus desejos errados. Seus desejos não eram atendidos porque elas estavam pedindo mal. A origem do conflito era o desejo egoísta, e a inveja corria solta. Tiago 3 versos 13 ao 18. Versículos 4 e 5. A infidelidade do povo. Adúlteros aponta para a infidelidade da congregação a Deus. Estar centrado em si mesmo é estar em total oposição, inimizade, ao Senhor. A expressão "o Espírito que em nós habita tem ciúmes" está em contraste com concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Verso 1. Provando a diferença de comportamento entre uma vida cheia do Espírito e outra escravizada por desejos egoístas. Versículo 6. Graça aos humildes. Antes, da mais graça introduz o ponto principal: a graça de Deus é capaz de superar a infidelidade. A exortação ao arrependimento se ampara na dura realidade de Provérbios 3 verso 34, que Tiago cita aqui. Deus resiste aos orgulhosos. Resiste é um termo militar usado para descrever um exército preparado para a batalha. Permanecer no orgulho pecaminoso é pedir que o Eterno se prepare para lutar contra você. Por outro lado, ele dá graça aos humildes. Tiago 1 verso 17. Versículos 7 ao 9. Se aproximem de Deus. Tiago deu 10 ordens para resolver o conflito dentro da igreja. O lema é arrependimento e perdão. O uso de imperativo seguido de "e" sugere que o resultado de cada ordem depende da resposta a ela, ou seja, se você fizer isso, aquilo acontece. Sujeitai-vos, pois, a Deus traz a ideia de humilhar a si mesmo. Resistir ao diabo indica resistir à tentação de maneira ativa. Pecadores e voz de duplo ânimo são ideias paralelas que caracterizam tanto os mestres como a congregação. Duplo ânimo lembra a pessoa que estava duvidando em Tiago 1 verso 8. Versículo 10. Humilhai-vos. As palavras "humilha-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará" resumem o caminho para se obter o perdão de Deus, bem como a reconciliação entre os membros da igreja. Versículos 11 e 12. Falar mal é ir contra a lei. Falar contra os outros é julgá-los com maldade. Isso vai contra a lei real, Tiago 2 verso 8, e, consequente, contra a lei de Moisés. O autor da lei também é aquele que julga de acordo com a lei, portanto, jamais teremos direito de julgar outros membros da igreja. Versículos 13 ao 17. A incerteza da vida e a vontade de Deus. Ei agora vós, que dizeis, hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nesta seção, o problema abordado é a fala arrogante, que indica presunção.
Não está claro se todos os negociantes do verso 17 eram cristãos, mas o verso 15 sugere que alguns eram. Esses versículos nos lembram da fragilidade da vida e da importância de reconhecer a soberania de Deus em nossos planos. Em vez de presumir o futuro, devemos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Além disso, a vanglória é condenada, e a omissão de fazer o bem é considerada pecado. Versículos 13 e 14. De quem é o amanhã? Em uma cena hipotética, porém realista, Tiago acusou negociantes com grandes planos de lucro de deixarem Deus fora de seus planos. Não entregar nossas esperanças e planos ao Senhor nem submetê-los à sua direção é pior do que ser arrogante e incrédulo. Se Deus realmente é o Senhor de nossas vidas, vemos que todas as coisas vêm de suas mãos e falamos de nossos planos e objetivos a partir dessa mesma perspectiva. Versículos 15 ao 17. Se o Senhor quiser. A expressão devíeis dizer, mostra que a vontade de Deus é que determina o curso de nossa vida. Os negociantes não admitem isso, eles se vangloriam, mas não passa de pretensões. E essa presunção é maligna. 5 importantes lições que podemos aprender em Tiago 4. Humildade diante de Deus. Tiago ensina que a soberba e a arrogância levam à oposição de Deus, enquanto a humildade abre espaço para a graça divina. Portanto, devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele em todas as áreas de nossas vidas. Resistência à tentação. Tiago adverte contra ceder às tentações do mundo, que incluem desejos egoístas e ambições mundanas. Em vez disso, devemos resistir ao diabo, buscando a Deus em oração e fortalecendo nossa fé. Arrependimento e purificação. Tiago incentiva o arrependimento e a confissão dos pecados, além de encorajar a purificação do coração e das mãos. Isso envolve abandonar os padrões do mundo e buscar uma vida de santidade diante de Deus. Submissão à vontade de Deus. Tiago destaca a importância de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e de nos submetermos à sua vontade. Devemos aprender a confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele tem o melhor para nós, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e provações. Julgamento e misericórdia. Tiago adverte contra o julgamento precipitado e a fofoca, lembrando-nos de que somos chamados a mostrar misericórdia assim como recebemos misericórdia de Deus. Devemos tratar os outros com amor e compaixão, em vez de criticá-los ou condená-los. Conclusão. O capítulo 4 de Tiago apresenta uma série de assuntos que precisamos considerar. É um capítulo onde, certamente, o Espírito Santo vai falar muito conosco. Podemos perceber que ele está ensinando que as disputas internas nasciam do desejo próprio de cada pessoa, olhando mais para si mesma. O mesmo ensinamento vale para nós. Na nossa comunidade precisamos entender que somos servos e não senhores. Existimos para servir e não para sermos servidos. Para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos ensina que não devemos falar mal das pessoas, que quando fazemos isso estamos nos colocando no lugar de quem julga, de quem está acima da lei. Essa não é a nossa posição. Somos culpados pelos nossos pecados, dependentes da graça do Senhor como qualquer outro. Ele nos ensina que as orações daquelas pessoas estavam cheias do desejo próprio e não olhando para a vontade de Deus, não são atendidas. O mesmo ensinamento vale para nós, quando nosso desejo está acima do desejo de Deus ou quando nosso desejo é mais importante do que o do todo, oramos de uma maneira egoísta e não somos atendidos. Isso é importante o suficiente para mudar as nossas vidas, para mudar nossas orações e maneira como somos atendidos. Devemos orar à vontade do Senhor, não a nossa.
Jesus faz isso de maneira brilhante em uma de suas orações mais difíceis. Ele fala também da inimizade com Deus, da nossa infidelidade e nos deixa algumas instruções. Encerra com um dito muito direto, de fazermos o bem. Tiago eleva aqui o nosso entendimento sobre o que é pecado e o que não é. O simples fato de sabermos sobre o bem que devemos fazer deve nos levar a uma atitude de rendição e obediência, pois, caso contrário, estaremos pecando. Este é mais um ensinamento totalmente aplicável em nossas vidas. Devemos fazer o bem sempre. Aleluia! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.